Você já parou para pensar no preço que a medicalização excessiva está nos trazendo? Eu sei que a um primeiro momento essa pergunta pode parecer muito nichada e específica, mas pelo contrário, é uma pergunta muito presente e muito atual em nossa sociedade. E é exatamente sobre esse assunto que vai tratar o livro Nação Tarja Preta, escrito pela conceituada doutora Anna Lemblich, no qual, dentre outros aspectos, ela vai tratar, primeiramente, do modo como a gente está vivendo uma cultura tão exacerbada de buscar o prazer a todo custo, que a gente busca a todo momento negar a dor e todas as formas de desconforto, sejam eles físicos ou mentais. Então a gente sempre busca um medicamento para qualquer coisa que está te incomodando. E um outro aspecto muito importante que ela vai trazer nesse livro como uma forma de denúncia é o grande conluio que há entre as grandes empresas farmacêuticas, comunidades médicas, agências reguladoras, de modo a explorar cada vez mais a vulnerabilidade humana e a oferir lucro com a dor humana. E isso acaba desembocando, entre outros aspectos, na recente epidemia de uso de opioide nos Estados Unidos, que virou um grande surto de saúde pública e que precisa ser enquadrado dentro de um contexto mais amplo. Então é justamente sobre esse assunto e as reflexões que a gente pode tirar desse livro que a gente vai tratar nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá! Salve pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Ítalo Santos, para quem não me conhece, estudante de psicologia e amante da área de desenvolvimento pessoal. Aqui a gente trata de resenhas de livro, artigos científicos, comentários sobre psicologia, um conjunto de assuntos relacionados a desenvolvimento humano. Então, se esses assuntos te interessam, me segue que vem muito mais vídeo interessante por aí. Então, para você que não conhece, a doutora Anna Lemblich é a autora desse livro, mas também ela escreveu um outro muito conhecido best-seller chamado Nação Dopamina. E se você não leu esse livro anterior, basicamente o que a doutora Anna Lemblich vai tratar é de como a nossa busca exagerada por mais e mais prazer acaba alimentando nossa infelicidade. Eu sei que pode parecer um contrassenso e até algo que a doutora nomeia de paradoxo hedônico, ou seja, buscar por mais prazer acaba no final das contas nos deixando mais infelizes, porque, de modo bem genérico, buscar mais prazer dessensibiliza o nosso sistema de recompensa. Bom, nesse livro atual, a doutora ela vai trazer muitos questionamentos, continuando essa reflexão e falando como essa busca exagerada de buscar medicalização, de buscar remédio para todo e qualquer tipo de desconforto, é uma forma atual de buscar prazer a qualquer custo e de negar a dor a todo custo. E isso, como eu falei anteriormente, acaba alimentando uma crise de saúde pública muito grande que está atualmente em vigor nos Estados Unidos e em diversos outros cantos do mundo, que é a busca do consumo indiscriminado de opioides. Para quem não conhece, de modo bem simples, opioides são remédios destinados a aliviar a dor. Só que tem esse lado positivo, o lado negativo é que esses medicamentos também têm o potencial de gerar adicção, de gerar vício. E muitas vezes as pessoas elas começam usando opioides pelos motivos certos, só que elas acabam se viciando e alimentando um consumo cada vez maior de opioides simplesmente pelo próprio consumo, mesmo quando já não há mais dor física a ser tratada. E essa busca exagerada por mais e mais distração, mais prazer, acaba alimentando toda uma engrenagem de um sistema falho. Então, eu gostaria de tirar duas principais reflexões desse livro aqui que eu achei muito interessante e comentar aqui com você. O primeiro grande aspecto que a autora trata aqui nesse livro é que surge também dessa necessidade excessiva de se medicalizar, de buscar remédio para rigorosamente todas as áreas da sua vida, áreas inclusive que podem ser plenamente tratadas simplesmente com a mudança de hábito alimentar, de atividade física ou de melhor sono. E, na verdade, você busca remédio para tudo, como se você quisesse ser um super-humano e suprimir de vez a dor. E um dos grandes problemas que está atrelado a essa condição de buscar medicalização excessiva é essa sociedade que busca, de todas as formas, patologizar o diferente. Pode parecer que eu estou falando difícil ou que é algum tema muito complicado, mas de modo geral não é. Para pensar, hoje em dia
A gente vive muitas vezes numa sociedade onde os pais buscam a toda forma querer compreender o comportamento do filho e de se ele está muito disperso, já busca-se logo um psiquiatra, um psicólogo para saber se ele tem algum transtorno, se ele precisa de alguma medicação. E muitas vezes a gente constrói essa necessidade constante de patologizar o que simplesmente é diferente e que não precisa ser enquadrado como uma doença, algo que precisa ser medicalizado. E só para vocês terem ideia, eu achei muito interessante que a autora ela coloca no seguinte parágrafo desse livro e eu vou ler para vocês. Outra narrativa contemporânea que tem contribuído para a epidemia de drogas prescritas é aquela em que diferenças individuais em afetividade, cognição e temperamento são cada vez mais definidas como doenças. Quando diferenças são definidas como patologia, a conclusão é que há necessidade de um tratamento médico para eliminá-las. Essa ideia é alimentada por nossa visão contemporânea dos transtornos mentais, que encara pensamentos, emoções e ações como nada além de estímulos disparados por neurônios. Mudar a química cerebral virou a nova maneira de normalizar a diferença. Cara, esse é um trecho muito interessante e que reflete muito da nossa sociedade que busca de todas as formas enquadrar o diferente com alguma forma de patologia. E para a empresa farmacêutica isso é ótimo, porque uma nova patologia criada é um novo medicamento que vai surgir e que vai vender milhões e milhões para pessoas que buscam a solução para aquilo. Então, essa cultura exacerbada de patologizar qualquer coisa está saindo do controle, é o que a autora coloca. E isso nasce, muitas vezes, dessa necessidade constante de não entender que há diferenças naturais do ser humano. Às vezes a criança ela começa a falar por volta de 2 anos, uma outra vai falar por volta de 2, 3 anos e meio e por aí vai. Às vezes pode ter sim um problema que precisa de ajuda médica, mas às vezes são simplesmente diferenças naturais de cognição, de desenvolvimento motor, de coordenação motora, de linguagem, etc. E que precisam ser compreendidas dentro do seu contexto mais amplo. E o que é um tema muito interessante e que rende muito pano para a manga. Uma outra reflexão interessante que eu gostaria de trazer desse livro é o que a autora chama de toyotização da medicina. O que isso quer dizer? A forma necessária em que o sistema médico está construído atualmente é a necessidade de encarar o paciente como verdadeiro produto, em que o médico simplesmente atende, muitas vezes nem olha no olho, prescreve o medicamento e já chama o próximo. Essa forma mecanicista de tratar o paciente de acordo com a autora, é uma das raízes de todo esse problema. Por quê? Medicar mais e mais paciente é algo benéfico, porque o médico ele ganha por paciente. Então, buscar desenvolver um atendimento de mais qualidade, onde você realmente ouve as demandas do paciente, enquadra o contexto em que ele está inserido, é algo muitas vezes difícil de se observar no sistema onde é privilegiado cada vez mais a quantidade, quanto mais o médico prescreveu, quanto mais o médico atendeu. Então essa toyotização da medicina, ou seja, essa produção em larga escala de médicos simplesmente para atender patologias, demandas, e não contextos gerais que estão ocasionando essa demanda, é uma das raízes que está no cerne desse problema mais grave de saúde pública que a gente observa principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros cantos do mundo. Tá, Ítalo, mas quais as grandes reflexões que você tira desse livro e que você aportaria como coisas que valem a pena pensar e a gente refletir para o nosso dia a dia? Então, uma das grandes lições que eu tiro desse livro é justamente essa necessidade constante de se questionar qual é a sua relação com a dor. A gente está evitando a qualquer custo a dor, o desconforto, buscando medicamentos, ou por outro lado a gente tem uma tolerância mínima, que é a tolerância natural do ser humano que deve ser respeitada. E eu vejo particularmente como muitas vezes o ser humano ele busca diversos tipos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, sejam drogas recreativas como álcool, cigarro, outras drogas, como forma de anestesiar a realidade, de anestesiar a dor existencial, emocional que a gente está vivendo. E muitas vezes
o paciente busca também drogas prescritas pelos médicos para esse mesmo fim, de anestesiar. Então, muitas vezes, essa anestesia esconde uma necessidade que você teria de encarar os seus próprios problemas, lidar com as suas dores e perdas. Muitas vezes, a pessoa que está em estágio de luto, ela busca um medicamento, quando, na verdade, a melhor coisa que ela poderia fazer é relacionar com esse luto e buscar entender como ela pode superar, como ela pode construir estratégias para lidar melhor com essa dor emocional. Não há medicamento no mundo que vai resolver magicamente as nossas dores sem que a gente primeiramente reflita sobre o que está acontecendo com a gente. Então, eu decidi trazer justamente a resenha desse livro como forma de reflexão sobre como essa busca exagerada de prazer está, no final das contas, contribuindo para uma sociedade cada vez mais infeliz e insatisfeita. Insatisfeita com o seu padrão estético, com o seu padrão de renda, com o seu padrão de consumo, sempre buscando mais e mais, se comparando com mais. Isso está criando uma sociedade cada vez mais de exigências quase que inalcançáveis. Então, tudo isso está no cerne da autorreflexão e autoconhecimento. Como eu gosto de falar sempre, autodesenvolvimento é autoconhecimento. Então, a pessoa que se conhece mais, ela tem mais estratégias, mais maneiras de lidar com as próprias vulnerabilidades e dores emocionais e, com isso, encontrar mecanismos melhores para lidar com aquela situação. Então, essa é uma das grandes reflexões que eu deixo nesse vídeo aqui. E você, gostou desse vídeo? Teve alguma sacada interessante que você tirou desse livro? Você já leu esse livro? Bom, se você gostou do tema que eu falei nesse livro, eu vou deixar um mapa mental que eu construí no meu grupo do Telegram com alguns resumos para você que quer aprofundar mais sobre a compreensão desse livro. Claro que nada substitui a leitura do livro, também vou deixar ali o link de compra da Amazon, caso você tenha interesse. E é isso. Te vejo nos próximos vídeos para mais conteúdo memorável de qualidade. Até lá e um grande abraço!